Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de ciências de número 27 e a gente agora vai fazer os exercícios referentes à atividade 48, onde a gente está trabalhando tipos de mistura. E na última aula, na aula anterior, ficou como atividade pós-videoaula os exercícios propostos, o número 2 dos exercícios propostos, atividade ative a memória. Tá? Então, deixa eu tirar uma dúvida de vocês, aliás, eu vou explicar, para caso vocês tenham, ou não sei se vocês já fizeram, né, tiveram dúvida, tá bom? Então, era para vocês preencherem esse quadrinho e esses dois aqui, certo? Dizendo o tipo da mistura e o número de fases. Então, aqui nessa primeira, a gente tem aqui uma mistura de 3 substâncias visíveis aqui. A água líquida, a água sólida, que é o gelo, e o gás, porque é uma água gaseificada, certo? E essa mistura aqui, a gente consegue ver essas 3 substâncias, essas 3 fases? Conseguimos. A gente vê a água líquida, a água sólida, como o gelo, e a gente vê os gases em forma de bolinhas, quando a água forma essas bolinhas. Tá? Então, são 3 fases e é uma mistura que a gente vê todas as 3 fases, uma mistura heterogênea, certo? Diferente de quando você vê o café dissolvido na água, você só vê uma fase. E aqui na salada, essa mistura de alface com o tomate, a gente vê também os 2 ingredientes, as 2 fases. Combinado? Era só para tirar essa dúvida, caso vocês tenham tido. E agora vocês vão pegar o livro de vocês, número 6, para a gente continuar na página 362, lápis e borracha. E vamos lá. Bom, essa primeira atividade da página 362, dos exercícios de aplicação, traz um texto que vai falar sobre o Rio Negro e o Solimões. Já ouviram falar sobre esses 2 rios? Então vamos ler. Quem já ouviu vai relembrar, tá bom? Em Manaus, no estado do Amazonas, ocorre o encontro das águas do Rio Negro com as águas do Rio Solimões, provocando um fenômeno conhecido popularmente como o encontro das águas. O Rio Negro tem grande quantidade de matéria orgânica dissolvida na água, matéria orgânica, resto de vegetais, animais, o que lhe confere uma cor escura, quase preta. O Rio Solimões tem a água mais fria e muito barrenta, apresentando a cor marrom. Essas são algumas das diferenças que fazem com que as águas desses rios corram lado a lado sem se misturar. Isso só acontece quase 10 quilômetros depois de onde se encontram inicialmente. Então, eles se encontram, esses 2 rios, e eles correm lado a lado 10 por 10 quilômetros ainda. Por essa razão, há quem considere que o Rio Amazonas não começa onde as águas dos rios se encontram, mas sim onde elas efetivamente se dissolvem e passam a ter uma coloração uniforme. Né? Depois que eles correm lado a lado esses 10 quilômetros, eles se misturam, né, totalmente, se dissolvem e formam uma cor só, uma aparência uniforme. O Rio Amazonas não é o único que apresenta esse fenômeno, que pode ocorrer em todos os lugares, onde as diferenças entre as águas dificultam sua mistura homogênea imediata. Então, algumas pessoas consideram que logo quando os 2 se encontram, ali começa o Rio Amazonas, no encontro deles 2. E outras pessoas não, consideram apenas que o Rio Amazonas começa depois que eles se misturam. O Rio Amazonas é um rio muito extenso, só para vocês, a nível de informação, vou ler para vocês aqui um pedacinho. Ó.
O Rio Amazonas é um rio sul-americano que atravessa os países Peru, Colômbia e Brasil. Ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Lago Lauri, no Peru, e deságua no Oceano Atlântico, junto à ilha de Marajó, no Brasil. Então, ele passa por 3 países aí, ó: Peru, Colômbia e Brasil. Atravessa. Então, vamos agora falar sobre essa mistura. Olha aqui, ó. O Rio Negro com o Rio Solimões. Aqui é o encontro deles, tá vendo? Eles não se dissolvem totalmente. A gente vê a separação deles ainda durante aí uma corrida aí de 10 quilômetros. E ele é chamado Encontro das Águas, esse fenômeno, onde eles se encontram e ficam lado a lado ainda com as suas diferenças. Então vamos lá. Agora responda ao que se pede. Pega o lápis aí para a gente poder fazer. De acordo com o texto, qual é o tipo de mistura que acontece no fenômeno conhecido como encontro das águas? Explique a sua resposta. Então, o fenômeno encontro das águas é logo quando eles se encontram, não é quando eles se misturam totalmente. É o encontro. Essa mistura, ela fica como? A gente vê as duas fases? Conseguimos visualizar. Então, ela é uma mistura homogênea ou heterogênea? Fica uniforme ou a gente consegue visualizar as duas fases? Conseguimos, então é uma mistura heterogênea. Olha, no fenômeno chamado de encontro das águas, a mistura das águas do Rio Negro e do Rio Solimões é heterogênea, porque as águas em contato uma com a outra, né, não se misturam, formando duas fases. Ok? Vocês podem responder com as palavras de vocês, porém tem que dizer que elas são heterogêneas, porque ao se encontrarem, elas formam duas fases. Letra B, já na próxima página, página 364. O Rio Negro é escuro. O Rio Negro é escuro porque tem grande quantidade de matéria orgânica em suas águas. E o Rio Solimões é marrom porque tem as águas barrentas. Podemos dizer que cada um desses rios é também uma mistura, mesmo antes deles se encontrarem. Não é verdade? Por quê? Sim ou não? Sim. Por quê? Olha o que a gente acabou de falar. O Rio Negro, ele tem grande matéria orgânica misturado às suas águas. E no Solimões também tem barro misturado às suas águas. Então, eles também representam uma mistura. Olha aqui, ó. Sim, porque possuem outras substâncias como matéria orgânica e barro dissolvido nas suas águas. Ok? Também podem responder com as palavras de vocês. E letra C. Após 10 quilômetros do encontro das águas, o Rio Amazonas ainda é uma mistura? Sim ou não? De que tipo? Explique sua resposta. Então, eles se encontram, ainda correm lado a lado, mostrando lá as suas diferenças, né? Durante 10 quilômetros, já falei 10 quilômetros. E depois, eles se misturam totalmente, mostrando ali uma aparência uniforme. Continua essa mistura? Ainda é uma mistura? Sim, só que já é uma mistura diferente, porque aí a gente consegue ver uma fase só, eles estão misturados. Então, sim, é uma mistura homogênea ou uma solução, pois a partir desse momento só se observa uma fase e a água tem coloração uniforme, fica de uma cor só. Aquelas duas cores diferentes, preta e mais para marrom, elas se misturam e formam uma única cor. Ok? E, para terminar, né, atividade pós-videoaula é para terminar os exercícios propostos. Agora vocês vão fazer o número 3, que é o olho vivo. É apenas uma múltipla escolha, tá bom? Sobre as águas de 2 rios também. Você vai ler parecido com o Rio Negro e Solimões, ok? Você vai ler e marcar o item
que você considera correto. Um beijo e até a próxima videoaula.